Olá, graça e paz. O nosso assunto hoje é a igreja e a política. A igreja não se mistura com política? Na igreja não pode se falar de política? Qual a relação entre a política e a igreja? O que a Bíblia nos diz sobre este assunto? Respondendo aquela primeira pergunta, a igreja se mistura com política? A igreja ela tem uma influência grande na política. A igreja, seguindo a lei de Cristo, seguindo as leis, ela tem um compromisso muito grande com a sociedade, com os governadores, e assim ela consegue cultuar a Deus, consegue viver uma vida justa diante de Deus e também consegue viver política, mantendo em ordem as coisas, ensinando os deveres de cada cidadão, principalmente dos seus membros, e assim ela contribui diretamente com a política. Então ela se mistura sim com a política, não de forma como estamos vendo hoje, na parte em que hoje a política agora é negócio, corrupção e tantas coisas erradas. Dessa forma a igreja, ela se afasta da política quando vive dessa forma. Ela orienta os membros, ela cuida para que os membros também não sejam afetados por essa corrupção, por esses erros que acontecem na política, não só na política, em vários meios na sociedade. Então a igreja sim se mistura com política. Segunda pergunta, a igreja não pode falar de política. O quê? A igreja não pode falar de política. Quantas das vezes eu vejo membros da igreja sem entendimento algum do que seja política, vai falando para os outros, a igreja não deve se misturar e não deve falar de política dentro das igrejas, nos púlpitos. Que é isso? Que evangelho é esse que essas pessoas estão vivendo? Ou melhor, o que elas estão aprendendo na igreja sobre esse assunto? Quase não é falado sobre esse assunto, mas a igreja precisa ter um norte, precisa ter uma direção acerca deste assunto. Por quê? A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 13, versículo de 1 ao 7, que toda autoridade é constituída por Deus para cumprir a lei, para fazer segundo as normas. E os governos deste mundo tem as leis para que eles sigam, mantém em ordem a sociedade, e se alguém comete alguma coisa, algum erro contra a sociedade, ele vai pagar segundo as normas e as leis da Constituição do nosso país. Então se uma pessoa matou, roubou, fez alguma coisa de errado, a lei vai vir sobre ela. A Bíblia nos diz sobre a espada, não é sem motivo que vem espada sobre aquelas pessoas que erram. Naquela época muitos eram mortos por descumprir a lei, por andar não conforme a lei. Então o que Deus está falando aqui? Não há autoridade nessa terra que não foi constituída por Ele. Então se é constituída por Ele, está na Bíblia, a igreja precisa orientar os membros, precisa falar sobre política, falar como a igreja deve se comportar diante da sociedade. E assim nós temos verdadeiramente aprendizado e como lidar com as situações na sociedade, como votar, como escolher nossos representantes à luz da palavra de Deus. Então na igreja é para falar de política sim, não é para ficar falando de partidos, não é para ficar falando aí de político de estimação, é para falar da verdade, como funciona a lei, como é que devemos nos comportar diante da sociedade. Então a igreja precisa, não simplesmente estar na Bíblia e larga lá esse texto isolado, mas é preciso falar sim, os pastores, os líderes, é preciso orientar os membros. As eleições estão chegando e o que acontece? A igreja precisa preparar os seus membros para exercer suas funções como cidadão. Então precisa falar de político. Goste quem quiser, mas o irmãozinho não gosta que fala do seu partido político, daquele que ele gosta, daquela pessoa. Problema dele, se não gosta, é só não citar nome, cita as verdades. Igreja não vota em partido ou pessoas que são a favor do aborto, que são a favor da ideologia de gênero, que são a favor do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Então o que acontece? A igreja precisa orientar os seus membros acerca dessas verdades. Não é para nós andarmos aí com
com preconceito, não é para nós desfazer de pessoas que aderem a esses tópicos. Porém, nós precisamos orar por elas e falar a verdade, dizer a verdade. Há muitos na igreja que estão aí dentro do armário, há muitos que estão escondidos, há muitos que não falam o que realmente são. Por quê? Porque tem medo da igreja. A igreja precisa amar as pessoas, mas dizer a verdade. A igreja não pode agir com preconceito para com ninguém, mas a igreja ela precisa estar de braços abertos para receber aqueles que estão feridos pelo mundo e vivem uma vida contrária à vontade de Deus e foram tocados por Deus para mudança, para transformação, assim como eu e muitos outros foram transformados. Saímos do vício e viemos para a luz, para Cristo. E se continuarmos abraçando, se continuarmos dizendo que está tudo bem, a pessoa pode viver da forma que ela está, não vai haver mudança, não vai haver conversão e verdadeiramente o pecado vai dominar a vida dessas pessoas. Então é preciso falar sobre muitos temas dentro da igreja e a política é um desses temas que deve ser falado. A igreja teve vários representantes políticos: José do Egito, Moisés, Josué, Gideão, Davi, Salomão e tantos outros. Então a terceira pergunta nós respondemos aqui: qual a relação entre a política e a igreja? Então nós tivemos vários representantes no Velho Testamento. Nós tivemos representantes cristãos aí na sociedade. José do Egito foi príncipe do Egito, governador do Egito. Daniel teve sua influência ali na política, na grande Babilônia, foi fiel a Deus, a ponto de orar a Deus, a ponto de ser levado até as covas dos leões por amor a Deus, mas não negou sua fé. Ele foi um político fiel a Deus. Então nós vamos estudar agora quais são as características de um político que verdadeiramente serve a Deus, que verdadeiramente pode representar a igreja e a sociedade ao mesmo tempo, neste meio chamado político. Um membro de uma igreja pode se candidatar à política? Sim. O que ele precisa para se candidatar? Primeiro, ele precisa ter vocação política. Ele precisa ser chamado para esse meio de política. Não é qualquer um, não é pelo salário, não é pela facilidade, não é por eu conhecer muitas pessoas. A gente brinca, né? Às vezes a gente está andando com uma pessoa e de repente aquela pessoa é tão conhecida, todo mundo fala com ela, todo mundo compreende. Então a gente já fala assim: você pode se candidatar que você vai ganhar. Mas não é dessa forma, meus queridos. As pessoas podem até ganhar, mas se ela não tiver vocação política, ela não vai fazer nada. Ela vai ser influenciada pelo partido, ela vai ser influenciada pelas outras pessoas, e assim ela não vai conseguir trabalhar verdadeiramente para a sociedade, mas vai ser manipulada facilmente. Então, primeiramente, o cristão, ao se candidatar, ou qualquer outra pessoa se candidatar, precisa ter vocação política, precisa ter gosto por política, estudar política, saber o que é política e assim ingressar nesse chamado. Também a pessoa precisa cumprir a lei, não é só dizer sou um político e ali contra a lei, tentar fazer coisas que não está de acordo com a lei. É o que nós vemos hoje. O que está acontecendo hoje na política é que muitos estão contra a lei, muitos estão vivendo não o que a lei está dizendo que é para fazer, mas estão passando por cima da lei. Então, para o cristão, ele adentrar a política, ele precisa compreender a lei e andar segundo as leis dessa terra, que não fira os princípios bíblicos. Veja bem, as leis, quando ela é boa, como diz lá em Romanos, no texto no qual nós citamos, vai falar que quando a lei ela é certa, é correta, é para que nós viemos a cumprir. Mas uma pessoa vocacionada vê uma lei ali que não está de acordo com o chamado, não está de acordo com a Constituição do nosso país, nem com a vontade de Deus, essa pessoa já tem que ir contra. Essa pessoa já tem que ir andar segundo a lei, a vontade de Deus primeiramente. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E jamais negociar sua fé, um cristão ali na política. As pessoas podem dizer que todo político rouba, que todas as pessoas são iguais, que ninguém vai fazer nada pelo nosso país. As pessoas falam mesmo, as pessoas são desacreditadas. A política hoje, ninguém acredita mais no que os políticos falam. Então é preciso ver as obras acontecer, é preciso ver as promessas serem cumpridas para trazer de volta a confiança. Então um cristão tem que resgatar isso. Aqueles nossos representantes que estão na política, que são cristãos, precisam ter uma vida justa, íntegra. Precisa verdadeiramente ser fiel e não negociar sua fé.
Nós vemos aí que tantas leis prejudiciais às famílias. É hora dos cristãos, é hora dessas pessoas de Deus bater o pé e defender a sociedade, defender aqueles que confiaram nele os seus votos. E é isso que o membro da igreja tem que ter: vocação, cumprir a lei e jamais negociar sua fé para adentrar a política. Agora, uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que causa constrangimento e causa divisões entre pessoas. Para mim, é fácil lidar com esse assunto. Com certeza o Espírito Santo fala ao meu coração dessa forma. O pastor pode se candidatar? Com certeza não. Mas, irmãos, tem pastores na política. Tem pastor na política. Porém, o pastor chamado, vocacionado para cuidar de pessoas da igreja, dos servos fiéis a Deus, ele não pode se envolver com política. Ele pode orientar, ele pode falar sobre política, ele pode exercer sua função como cidadão de votar, escolher seus representantes, mas ele não pode se envolver com política, ele não pode estar na política e na igreja. Ou ele escolhe um e deixa o outro e orienta, cuida, ora, busca de alguma forma ajudar na política, ou ele escolhe o outro e vai e tenta ajudar a igreja e faz algumas coisas aí em prol da sociedade e assim vai. Por que, irmão Helder, você não crê que pastor deva ter um cargo político, se envolver com política? 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ele está dizendo: nenhum soldado. O que significa isso? Nessa batalha que nós temos espiritual, nessa guerra do bem contra o mal, um soldado que foi alistado, que foi chamado, que foi vocacionado para ser pastor de ovelhas, para seguir o mestre, para servir a Cristo, ele não pode se envolver com negócios dessa vida, seja lá que negócios for, política ou outros meios. Aquela pessoa, ela não pode se envolver diretamente com aquilo. Por quê? Porque ela vai satisfazer a vontade de quem o chamou. Se Deus chamou para pastorear a igreja, os irmãos, é para isso que o pastor serve. É para pastorear o irmão. Já pensou? Ele está na política lá, exercendo sua função, ele foi eleito, e daqui a pouco um irmão da igreja perde um ente querido, um casamento é abalado, o filho saiu de casa, um membro está doente e precisa do pastor ali para oração ou para levar para o hospital, para os cuidados. Cadê o pastor? O pastor está na política. O pastor está se envolvendo com algo que não é a sua vocação. Então, meus irmãos, essas pessoas deveriam olhar bem para a palavra, deveriam olhar bem para o seu chamado. Ou ela é pastor, ou ela é político, um cristão político ou um pastor de igreja. Os dois não dá. Por esse texto eu tiro a minha conclusão. E é claro, meus irmãos, que na Bíblia está escrito que aqueles que foram chamados para essa vocação têm que cumprir com a lei, cumprir com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é essa: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, é satisfazer aquele que o alistou, é satisfazer aquele que o chamou para essa obra. Então não se envolva com políticos, pastores, se envolva mais com a igreja, faz mais coisas pela igreja, ore a Deus para que Deus levante pessoas, até mesmo cristãs ou não, vocacionadas, que cumpre a lei, pessoas com caráter, que agem conforme a vontade de Deus. O pastor foi chamado para cuidar das ovelhas. Não tem como o pastor dar assistência aos dois. Se uma igreja não tem condição de sustentar o pastor, aí ele pode procurar um meio de sobreviver e pastorear a igreja. Tem igreja que não tem condição de manter o seu pastor, então o que o pastor vai fazer? Ele vai procurar um meio de sobreviver, ele vai procurar um trabalho, ele vai trabalhar e dar assistência à igreja, né? Nesse caso, vai deixar que o pastor morre de fome? Não. Pelo contrário, ele sabe da sua vocação, ele sabe que se a igreja puder sustentar, ele estava só por conta da igreja, de estudo da palavra e de dar assistência às pessoas, está ali no seu gabinete para ouvir, para aconselhar e para cuidar das suas ovelhas. Se ele não consegue, se a igreja não consegue mantê-lo, o que ele faz? Ele procura um trabalho, os irmãos sabem onde encontrar.
E os irmãos sabem a hora. E ele prepara a igreja para quando ele não tiver, aquela igreja ali tenha pessoas sábias que pode ali acompanhar os membros até o pastor estar à disposição. Somente nesse caso. Mas se uma igreja tem condição de sustentar o seu pastor, por que ele vai se envolver com outra coisa? Por que ele vai se misturar com algo que não é parte do seu chamado? E, segundo a palavra de Deus, não é pastor pessoas que se dizem pastor e se envolvem com a política diretamente. Mas tem pastor aí que é influente, que dá assistência política, que ajuda a cumprirem a lei, que é bênção na sociedade, e isso é louvado diante de Deus. Caso contrário, está aí o tema de hoje, política e a igreja. Os irmãos possam aí estar se inscrevendo no meu canal, possam estar dando seu joinha, possam estar dando aí seu feedback, falar sua posição. Se você concorda ou não com essas palavras, é você e Deus, é eu e Deus, e cada um vai responder pelo aquilo que acredita. Então, deixe o seu joinha aí, se inscreva e até o próximo assunto. Se você tem um assunto que gostaria de ver eu comentando aqui neste canal, coloque aí também nos comentários, entre em contato e me fale o assunto aí que nós vamos estar abordando, estudando e assim para trazer o que a Bíblia diz sobre este assunto. Até a próxima, se Deus permitir, graça e paz.